Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer e Linha Pastagem. As marcas da Corteva AgriScience mais lembradas pelos produtores. Tortuga, by DSM Firmenich. Branco, a força que o Brasil precisa. E Massey Ferguson, Born to Farm. Queridos amigos, bem-vindos novamente a esse maravilhoso mundo que é o agronegócio. A viagem já vai começar, então não perca tempo, tome seu assento e confira os principais assuntos de hoje. Peixes bem alimentados produzem muito mais. Cera de carnaúba ajuda a preservar os alimentos. É hora de reconstruir o Rio Grande do Sul. Pomar de laranja abriga uma infinidade de animais silvestres. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Preservar a saúde dos peixes e garantir maior produtividade e renda através de uma alimentação balanceada. Esse é o objetivo de uma importante pesquisa realizada pela Embrapa. Confira a reportagem. A criação comercial de peixes vem crescendo rapidamente no país, inclusive na região norte, onde o tambaqui reina soberano. Lá, porém, alguns desafios vêm merecendo a preocupação dos piscicultores. São duas coisas: a ração, que tem aumentado demais, e isso dá em torno de 70%, e agora a cantocéfala, né, que está sendo muito difícil da gente combater ela. O peixe demora mais a crescer e não está dando o resultado que a gente esperava. A gente está esperançoso aí da ajuda da Embrapa, que elas estão fazendo pesquisa, inclusive aqui na fazenda, e aí a gente está esperançoso nisso aí, que tudo dê certo, que eles achem logo a solução. A manutenção da saúde dos peixes vem motivando os pesquisadores da Embrapa a encontrar formas de combater algumas doenças recorrentes na região. Tem dois parasitas que vêm acarretando alguns danos na produção. É o monogênia, que é um euminto de brânquias. O outro parasita é o acantocéfalo. Esse parasita ele fica no intestino e dificulta a absorção dos nutrientes. Então o peixe começa a perder peso e apresenta alguns sinais clínicos de deficiência nutricional também. Mas como resolver o problema de uma forma fácil, econômica, sustentável e que não dificulte o manejo com a aplicação de medicamentos? É simples, basta incluir na dieta dos animais ingredientes não convencionais, que ajudam a garantir não apenas a saúde, mas também a produtividade. Os resíduos da bananeira, por exemplo, têm se mostrado um remédio poderoso. O que motivou essa pesquisa foi que esses resíduos, em sua composição, eles têm o tanino, que ele tem propriedades antieumínticas. Então, esses resíduos eles são utilizados em outras produções animais, como suplemento, e também para a questão do controle de eumintos. Outro fator importante é que a bananicultura tem muitos desse resíduo, é feito desbaste e até então ele é utilizado só como adubo, então a gente está dando outra finalidade. Outra questão é que a disponibilidade desse produto nós teremos ao ano todo, não terá problema com sazonalidade. Os resíduos da banana não são fornecidos diretamente aos peixes. Na verdade, eles são processados e entram na composição da ração. Os resíduos utilizados foram a folha, o engaço e o coração. Esse material então foi picado e
levado à estufa e depois foi feita a moagem para fazer o farelo para inclusão nas rações. Foram utilizadas 6 níveis de inclusão nessas rações, tanto da folha, quanto do engaço, quanto do coração. Tudo bem, já sabemos que a nossa conhecida banana ajuda a combater doenças dos peixes. Mas e a Satya Inti? Já ouviu falar nela? Pouco conhecida da maioria das pessoas, ela é de fácil cultivo e se mostra um alimento excepcional para garantir melhor desenvolvimento e produtividade, principalmente do tambaqui. Essa espécie é a Plukenesia volubilis, é uma espécie da família Euphorbiaceae. Essa planta tem esse fruto aqui, que contém dentro essas sementes. Essas sementes são ricas em ácidos graxos, tipo 3, 6 e 9, que geralmente só são encontrados em peixes de água fria. É uma espécie amazônica que ocorre na Amazônia peruana e na Amazônia brasileira. Ela já é cultivada no Peru, mas também está sendo cultivada aqui no Brasil. Inclusive já também tem relatos na literatura do cultivo dessa espécie na China. E a Embrapa vem trabalhando com essa espécie, junto com a Universidade Federal do Amazonas, na parte de avaliação de acessos, ou seja, são materiais que foram introduzidos nessas duas instituições. Nós estamos fazendo trabalhos de produção agrícola, assim como também trabalhos de melhoramento. Uma das formas para agregar valor nutricional e econômico ao tambaqui, surgiu a ideia de se utilizar a Satya Inti. As rações experimentais, tanto com o uso do farelo de sementes, farelo de folhas e da torta residual de extração do óleo de Satya Inti, foram fornecidas aos juvenis de tambaqui de aproximadamente 5, 10 gramas durante 60 dias no laboratório de experimental aqui da Embrapa Amazônia Ocidental. Nós avaliamos o desempenho zootécnico, avaliando níveis de inclusão desses produtos de 0 até 50%, e também avaliamos a incorporação, que seria o carro-chefe da nossa pesquisa, para verificar se o uso dessa planta e com as suas propriedades potenciais, se elas poderiam ser incorporadas na musculatura do tambaqui. Os principais resultados da presente pesquisa foram que, para o desempenho zootécnico, o uso do farelo de semente e da folha, eles propiciaram um bom resultado até o nível de 10% de inclusão. E o mais interessante foi os resultados que nós obtivemos com a torta residual, ou seja, com 40% de inclusão dessa torta, nós conseguimos alimentar esses animais e eles ganharam peso, não tiveram prejuízo no crescimento, né? E além disso, para responder ao maior questionamento se houve ou não uma incorporação dos ácidos graxos, principalmente ômega 3, na musculatura da espécie, a torta residual de extração foi um ingrediente potencial e bastante interessante. Nós conseguimos comprovar a incorporação desses ácidos graxos, assim como dos outros ingredientes. Entretanto, como nós trabalhamos com peixe jovem, ou seja, numa fase de crescimento acelerado, ele normalmente não ganha peso em gordura, ou seja, maiores pesquisas futuras que nós temos que avaliar em animais de engorda, que eu acredito que nessa fase, o animal em fase de engorda, ele vai adquirir mais gordura, e nessa gordura, se nós alimentarmos com produtos que sejam com um nível de ácido graxo mais adequado, ele vai conseguir incorporar ainda mais esses ácidos graxos benéficos para a saúde humana. Mas as pesquisas não param por aí. Outros ingredientes vêm sendo testados, principalmente para substituir a soja e o milho, base das rações atuais, mas que são raras e caras na região amazônica. Além das pesquisas desenvolvidas aqui na Embrapa Amazônia Ocidental com a Satya Inti e os resíduos da bananeira para o tambaqui, nós estamos atualmente testando a levedura desidratada de cana-de-açúcar e o sorgo centanino para matrinchã, que é a segunda espécie mais produzida aqui no estado do Amazonas e que possui interesse e relevância comercial. Conhece a Bertalha Coração?
Pois saiba que ela é bem fácil de plantar, até na cerca do quintal de casa, e serve para saladas e refogados, além de ser muito nutritiva. Gostaria de apresentar para vocês hoje uma planta alimentícia não convencional muito interessante que se chama Bertalha coração. Por que ela tem esse nome de Bertalha coração? Porque a folha dela tem esse formato de coração. É uma folha cordiforme, tá certo? E a importância dessa planta é porque se trata de um rico alimento. É uma planta nativa aqui da nossa região e ela tem esse hábito, né, trepador. Então fica muito bom você cultivá-la assim num alambrado, numa cerca, né? E como eu estava dizendo, se trata de uma planta comestível. Você pode utilizar as folhas dessa planta Bertalha coração para fazer refogados, enriquecer o feijão, algum cozido. Dá para fazer diversos pratos, né, preparados de forma cozida, mas também pode ser utilizada como salada, né, sem problema nenhum. Além das folhas, que são muito ricas em ferro e diversos minerais, nós podemos também comer essa batatinha aqui, ó, esses propágulos que vêm aqui junto na inserção das brotações, né? Esses propágulos nós podemos cozinhá-los também ou assá-los e fazer uso deles para alimentação, que são muito saborosos também. Então é uma planta punk interessante que vale a pena a gente ter em casa, no quintal, nas escolas, enfim. Além de toda essa parte que vocês estão vendo, quando ela começa a florescer, ela fica muito bonita, ela é abundante em flores, são cachos de flores brancas que atraem muito as abelhas também. Então é uma planta que, né, tem múltiplas utilidades, né? Fácil de cultivar, muito rica na alimentação humana. A requeima é uma das maiores ameaças à produtividade na cultura da batata. Se não ficar atento, o produtor pode ter grandes dores de cabeça. Durante o cultivo, diversos motivos podem interferir tanto na qualidade como na produtividade de batatas. Se tratando de doenças, a requeima, também conhecida como mela, demanda maiores cuidados, pelo potencial de devastar totalmente a produção. A requeima é uma doença que acomete a estrutura foliar da planta e ela causa de fato uma queima das plantas. E a queima ela acaba acometendo a capacidade fotossintética da planta, que vai comprometer a capacidade da planta de formação de tubérculo, de enchimento dos tubérculos. É uma doença que está muito atrelada à situação ambiental e associada a uma característica de região com alta fonte de hospedeiro. Ou seja, se você tem uma região com muito cultivo intenso de batata, provavelmente você tem muito esporo no ambiente. E para que esse esporo consiga infeccionar uma outra planta, ela basicamente precisa desses dois fatores, né? Uma baixa temperatura e uma alta umidade. Esses dois fatores, associados à disposição de um esporo no ambiente, a cultura está propensa à infecção. Os sintomas causados a partir da presença do parasita começam a aparecer na cultura entre 3 e 4 dias. A gente sempre olha para a cultura, para os principais momentos que ela define o seu pico produtivo, o seu pico de tuberização e enchimento dos tubérculos. Então, no caso da batata, é fundamental que a gente faça o melhor uso dos melhores produtos fungicidas para evitar a entrada de requeima nesse período crítico.
E esse período crítico se inicia após a montoa. Obviamente o agricultor ele tem que evitar e fazer o manejo da requeima durante todo o ciclo. Mas nesse período em específico é o período que ele pode ter comprometimento da sua produtividade e da qualidade do tubérculo. Então é fundamental sempre a atenção nessas culturas de ciclo intenso. E a Corteva hoje tem a melhor solução do mercado, que é o Zorvec para a cultura da batata. E a gente orienta sempre a primeira aplicação pós a montoa, porque aqui é o momento que a gente começa o pico produtivo de enchimento e produção, definição de número de tubérculos. Imagina uma película sem cor nem cheiro, totalmente natural e que pode aumentar o tempo de vida de frutas e legumes. Parece ficção científica, né? Mas saiba que isso já existe e tem empresas que estão utilizando a tecnologia com sucesso. O mercado de frutas e hortaliças movimenta milhões todos os anos e muito da produção se perde entre a colheita e o consumo, desperdiçando outros tantos milhões. Atentos a isso, pesquisadores desenvolveram uma espécie de cera a partir da carnaúba que, ao envolver o fruto, lhe confere um tempo de vida significativamente maior. Ela não tem cor, não tem cheiro e nem gosto. Além dos ganhos financeiros, a tecnologia também representa maior segurança alimentar. A nanoemulsão de cera de carnaúba, ela forma um filme invisível. Então você nota aqui que eu tenho dois frutos, do meu lado direito, que tem a nanoemulsão, e do meu lado esquerdo, que não tem. Então você nota que esses filmes aqui, eles têm mais de uma semana. Então você observa que da minha mão direita, ele está bem muito mais verde, um aspecto bem melhor do que o lado esquerdo. O que acontece? Você afeta a troca gasosa, você, com esse filme invisível, você forma uma barreira e aí você aumenta o gás carbônico e diminui o oxigênio e com isso você preserva mais o fruto, diminui o metabolismo, muda a taxa respiratória, um decréscimo e com isso conserva mais o fruto. Aos poucos, as empresas que já experimentaram a técnica vão descobrindo suas inúmeras vantagens, refletindo positivamente no bolso. Nós temos alguns negócios que nós realizamos para o Nordeste e para o Norte do estado, onde nós demandamos 3, 4 dias de viagem. Então nós acreditamos que, a ser aplicado nos nossos produtos, a possibilidade da gente chegar a esses mercados mais longes e a fruta apresentar uma consistência mais firme, melhor do que a hoje, é que nos motivou a gente à busca por iniciar a aplicação dessa cera. A cera com nanotecnologia, ela tem somente componentes naturais, né? Então, nós vamos estar com um produto 100% natural sendo usado na nossa fruta. Temos também testes no Chile e Espanha, e possivelmente para os Estados Unidos também, futuramente. Mas no Peru foi onde foi o mais rápido, né? Até mais, diria até que mais rápido que no Brasil, a aceitação. De antemão eles já aceitaram, os testes foram muito mais rápidos e eles já estão usando isso de forma já comercial na sua exportação de manga no Peru. Então as vendas para lá já estão maiores. Alguns dados falam em aí até 30%, 40% de perda dos produtos agrícolas, né, depois da colheita ou pós a colheita. Todas essas tecnologias que nós temos, toda essa tecnologia pós-colheita, tratamento pós-colheita, é para que a gente reduza essas perdas todas, né, e que a gente consiga entregar o máximo daquilo que foi colhido. O Brasil é um dos maiores produtores de fruta do mundo, mas ao mesmo tempo é um dos países que mais desperdiçam alimentos. Segundo estudos, as perdas podem chegar a até 40%, um número considerável. Técnicas como essa, porém, podem amenizar significativamente o problema, e a um custo baixo, já que a palmeira responsável pela matéria-prima é abundante no Nordeste do país.
Gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. O Rio Grande do Sul sofreu bastante nas últimas semanas. Agora começa a fase de reconstrução de tudo o que se perdeu. E foi muito, viu? Mas quem conhece a coragem e resiliência do povo gaúcho não tem dúvida de que isso vai acontecer bem rápido. O Rio Grande do Sul tem passado pela maior catástrofe climática de sua história. E frente às destruições causadas pelas chuvas, muitas partes do estado precisarão ser reconstruídas. Além, claro, das ajudas vindas de todos os cantos do país, nesse momento difícil, o povo gaúcho mostra a resiliência que está em seu DNA e, através de diversas ações, começa a levantar a sua terra natal. Dados coletados apontam que no setor vitivinícola, cerca de 250 hectares de vinhedos foram perdidos. Em algumas propriedades, os produtores ainda não puderam voltar para suas casas, devido aos perigos de deslizamentos de terra. Frente a tudo isso e com o intuito então de colaborar com a reconstrução do nosso setor, com a revitalização, a movimentação econômica do nosso setor, o Concivites, baseado nos seus conselheiros, decidiu por implementar uma campanha. Trata-se de Compre Produto Gaúcho, mais direcionado exatamente ao setor do vinho, da uva, do suco. O Rio Grande do Sul representa 70% de todo o arroz produzido no Brasil. E conforme as demandas por ajuda mudam, os arrozeiros vão colocando sua expertise à disposição. Um exemplo disso é o auxílio na drenagem da água das enchentes. O movimento que começou em Pelotas, na cidade de Pelotas, que lá começou a inundar depois dessas catástrofes que passaram pelo meio do estado de Porto Alegre, chegando no sul do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Então foi um movimento que foi feito lá de forma prévia, que evitou maiores estragos naquela cidade, naquele município, e que nós passamos, a partir de um determinado momento, a importar esse movimento drenar, para a cidade de Porto Alegre e região metropolitana. Porto Alegre e cidades aqui lindeiras, por quê? Porque muitas delas ainda hoje, 30 dias após o início das enchentes, ainda estão com diversos bairros, com diversas partes debaixo d'água. Essa é a verdade. Nós estamos tentando retirar, extrair, drenar essa água de diversas localidades para que as pessoas possam retornar às suas casas. É um trabalho bastante simples, mas que tem uma importância humanística e significativa. E nós, como gaúchos, não poderíamos, os que não foram afetados diretamente pelas enchentes, pelas catástrofes, tamanha o volume, tamanha a grandeza desse evento, nós não poderíamos ficar de braços cruzados. O que nós estamos fazendo é o mínimo que se espera de um cidadão, de um ser humano nesse momento, que é ajudar o próximo. Desde o início das enchentes, a utilização de maquinários foi de extrema importância. E agora, durante a fase de reconstrução, não será diferente. Localizada em São Leopoldo, cidade bastante afetada pelas chuvas, a Steel colocou seus equipamentos e pessoal a serviço da comunidade. Uma das ações que a gente alinhou e que a gente entende que faz parte aí do DNA da marca é a contribuição junto, para a sociedade, junto com os diferentes corporações de bombeiros aqui da região. Então, essa foi uma primeira ação que a gente desenvolveu muito rapidamente, assim, porque os nossos produtos, de fato, eles têm uma aplicação bastante grande, né, nessas operações tanto de resgate quanto
quanto agora de reconstrução. Uma outra ação que a gente também se alegrou de poder fazer parte e ajudar um pouquinho foi a ação de limpeza aqui do mercado público da cidade de Porto Alegre, né? Então, essa foi uma ação bem importante para a gente, né, na qual a gente trabalhou aí há 2 semanas atrás, em cooperação, né, com a instituição, junto com colegas voluntários aqui da Steel, levando todo o equipamento, todo o material disponível, né, com alguns outros parceiros nossos, para atuar nessa primeira fase aí de retomada do mercado público, né, o primeiro, enfim, mercado do país. Então, a gente teve uma atuação bem importante para a limpeza das áreas comuns, né, do mercado, para poder oportunizar que as pessoas pudessem aí retomar um pouquinho, né, aos poucos, a vida dentro do mercado público, né. A revista Rural entrou firme na campanha de incentivo à compra de produtos gaúchos. Que tal tomar um vinho maravilhoso e de quebra ajudar nossos irmãos dos Pampas? Contamos com vocês, hein? Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. O setor vitivinícola é a principal fonte de renda de muitas famílias do Rio Grande do Sul. Compre produtos gaúchos e nos ajude a continuar escrevendo os versos dessa história. Com Cevites RS e SEAP RS. Beba com moderação. Semana passada, a gente viu como a citricultura ajuda no sequestro de gases de efeito estufa. Pois saiba que não é só nisso que ela colabora com o meio ambiente. A lavoura tem se mostrado um bom refúgio para diversos animais silvestres. O Brasil possui o maior parque citrícola do mundo, que fica na região do estado de São Paulo, com o sudoeste do Triângulo Mineiro. A região produz anualmente cerca de 300 milhões de caixas de laranja. Mas se engana quem pensa que só a fruta é quem dá o ar de sua graça por lá. A rica fauna brasileira também se faz presente pelos laranjais. Uma pesquisa recente sobre biodiversidade mostra que mais de 300 espécies de animais silvestres foram identificadas nas fazendas participantes. Nos cliques das fotos e vídeos, os pesquisadores puderam até mesmo ver 2 dos maiores felinos das Américas, a jaguatirica e a onça parda. Encontrar animais de grande porte, como a jaguatirica, a onça parda, é um ótimo sinal. Se elas estão aqui, significa que a cadeia alimentar está completa. Quando a gente avista, né, animais já com seus filhotes, uma onça parda com filhote, um coati com seu filhote, significa que a espécie já está se estabelecendo no local. O trabalho, que aconteceu em 5 propriedades do cinturão citrícola, também registrou mais de 1/3 das espécies de aves catalogadas em São Paulo. Algumas delas, como o aracuã guarda-faca, por exemplo, sofre com alguma ameaça de extinção. O avistamento de animais silvestres dentro dos pomares de laranja tem sido cada vez mais frequentes. Isso porque existe uma imensa área destinada à conservação ambiental dentro das propriedades de citros. Áreas como essa aqui que nós estamos totalizam dentro do cinturão citrícola quase 160 mil hectares. Existem, para cada 3 hectares de citros, 1 hectare destinado à conservação ambiental. É uma pena, mas chegou a hora da despedida. E lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até semana que vem!